Vamos falar sobre o Marcelo, porque isso virou notícia, virou assunto, virou pauta, é só o que se fala no Fluminense agora. Então, vamos lá. Meu nome é Júlia e eu sou dominada pelo Flu. Cara, se fosse qualquer outra pessoa que tivesse soltado esse assunto, talvez eu ficaria na minha. Mas quem soltou foi o Gabriel Amaral, do Raiz Tricolor, que é o jornalista e tricolor que eu confio e que eu dou credibilidade. Então, pra mim, isso tornou um assunto que sim, eu acredito e que sim, precisa ser falado. Então, o que vocês vão ouvir aqui é um compilado do que eu vi no YouTube do Raiz Tricolor. Eu não vou entrar em grandes detalhes, mas basicamente tem um certo clima ruim de instabilidade dentro do Fluminense. Ao que eu entendi, o Marcelo tem um certo problema com as técnicas do Diniz. E isso existe também entre a comissão do Diniz e a comissão técnica permanente do Fluminense, em que a galera não acredita muito nesse excesso de doação que os jogadores têm que ter dentro de campo. Acreditam que, na verdade, isso prejudica muito mais o físico dos jogadores do que que o Diniz deveria administrar, talvez isso de outra forma. Mas enfim, né, você tem esse ruído, mas quem comanda a comissão técnica é o Diniz, é a comissão do Diniz. Então as coisas seguem da maneira como ele acredita. E o Marcelo, por si, teria também um problema de que pra ele veio pra jogar jogos grandes. E a gente sabe que isso é muito passível, porque o Marcelo jogou no Real Madrid e, enfim, nem no Real Madrid ele jogava todos os jogos, muito pelo contrário. Então que aqui ele ficaria para os jogos de grande apelo. E aí, se isso é certo, se deveria ser assim, eu sou o tipo de pessoa que reclamou sim do Marcelo ter entrado em campo contra o Cruzeiro e contra o Cuiabá. Eu não acho que ele deveria entrar. Mas eu acho que um jogador, quando ele assina um contrato, ele tá assumindo um compromisso com o clube. E aí, cara, ele não pode ser maior do que o clube. E se você concorda com esse contrato, você também concorda que nem tudo vai seguir da maneira como você gostaria. Isso, na verdade, é para qualquer contrato de trabalho, mas enfim, só ilustrando a situação Marcelo. Mas e aí, não tava tudo legal quando o Marcelo chegou? Não foi aquela festa, tudo lindo, altas fotos no Insta? Sim. Mas é claro que quando tudo tá seguindo bem, quando você tem uma sequência de vitórias, as coisas ficam muito calmas. Agora, quando você entra numa rota em que o Fluminense entrou, o clima fica tenso e aí é claro que esse tipo de desavença começa a ter um certo... a ressoar de alguma forma. E é o que está acontecendo hoje no Fluminense. E aí, meus queridos, tem muito tricolor revoltado com essa situação, achando que não deveria sair esse tipo de notícia e que as pessoas não deveriam estar dando bola pra isso, porque é a Flapress, porque é pra apagar a goleada que o Flamengo tomou do Bragantino. E assim, eu sei que existe uma mídia muito Flapress, mas vamos pensar um pouquinho na situação. Tem tricolor se defendendo com o vídeo do Felipe Melo falando que não existe ruído. E aí, eu acho que é o mesmo tricolor que reclama quando o Felipe Melo vai nas redes sociais pra tomar uma atitude igual o Eduardo Barros tomou no jogo contra o Atlético Mineiro, que é de cobrar a torcida dizendo que a torcida não tem que criticar, que tem que apoiar. E aí, quem é torcedor e quem é jornalista tem que se pautar pelo que o jogador que quer ficar abafando a torcida fala? Acho que 2 pesos e 2 medidas. Se você não quer saber sobre um assunto que é ruim pro Fluminense, o meu conselho é não assista essas notícias, porque, na verdade, o que for notícia vai sair. E, assim, dentro de quem assiste o Fluminense, de quem fala sobre o Fluminense, seja jornalista ou seja influencer, isso vai virar pauta. Até porque quando surge algo assim, todo mundo quer saber o que tá rolando. Ou quer se estressar também, ou quer, enfim, arrumar briga. E, como eu falei, se fosse qualquer outra pessoa lançando esse tipo de assunto, talvez eu não teria entrado em pauta. Como foi um jornalista que eu dou credibilidade, o Gabriel Amaral, inclusive, é a minha referência,
Então, eu vou falar sobre isso e, enfim, espero que vocês não fiquem chateados comigo. Agora eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse assunto todo. Eu não sei como as coisas vão seguir daqui pra frente. Talvez a gente só vai ter mais evidente essas situações, assim, de intrigas por saber do assunto. Mas o que eu penso de fato sobre isso? Se tudo que tá acontecendo com relação ao Marcelo for verdade, o Marcelo ele pode ter todos os adjetivos que ele tem. Inclusive, a única camisa que eu tenho consigo que é com o nome do Marcelo. Mas o Marcelo não pode ser maior do que o Fluminense. O Marcelo não é maior do que o Fluminense. E se o que está prejudicando o Fluminense for a presença do Marcelo, lamento, mas tchau e benção. Porque o Fluminense é maior do que isso tudo. Saudações tricolores.